Olá, sejam todos bem-vindos a mais um momento do Contraturno Digital. Eu sou o professor Aniel Santos, professor de matemática aqui do Centro de Mídias do Amazonas. Vamos ver o que temos para a nossa aula de número 83. O título, Mergulhando no Universo dos Metros Cúbicos, explorando o volume da piscina. E o objeto de conhecimento, Sistema de Medidas Padrão. Medidas de grandezas inserida em um contexto oriundo de situações cotidianas. Cálculo de volume de blocos retangulares, utilizando unidades de medidas convencionais mais usuais. Beleza? Então, pegue seu caderno, pegue sua caneta e vamos para a aula. Olá, então vamos começar a nossa aula, né? Lembrando que o título é Explorando o Volume da Piscina. Então, nós temos aqui a nossa piscina, né? Uma piscina infantil, né? Que tem um formato retangular e, né, a nossa altura aqui vai variar. Ah, professor, eu não consigo entender o que seria o formato retangular. Vou te mostrar um outro exemplo. Está aqui um container, né? Também tem esse formato retangular. A gente vai já entender um pouco mais por que o formato retangular, mas é só lembrar que eles são formados por retângulos, ó, né? Eu vou ter aqui um comprimento e uma largura, beleza? O que vai variar agora, né, que nós vamos também ter uma outra unidade que seria a altura, beleza? Então, vem comigo que nós vamos falar sobre volume. Muito bem, o volume é uma medida tridimensional que representa o espaço ocupado por um objeto. Ele relaciona a capacidade de armazenamento de um sólido e é expresso em unidades cúbicas, beleza? Então, vamos ter aqui, ó, o volume de um bloco retangular, que tem o formato de uma caixa, né? Uma caixa de sapato. Devemos multiplicar as medidas de suas três dimensões, que nesse caso vai ser quem? O comprimento, a largura e a altura, beleza? Então, o volume vai ser determinado pelo produto do comprimento, pela largura e pela altura, que nesse caso nós usamos as iniciais CLA, tudo bem? Então, o volume de um bloco retangular é o produto do comprimento vezes a largura vezes a altura. Muito bem, agora vamos falar sobre o cubo, né? Que é um caso particular dos blocos retangulares, em que as arestas têm medidas iguais. Podemos calcular o seu volume da mesma maneira. O que seriam as arestas? Seria o comprimento, a largura e a altura. Então, nesse caso, vai ter a mesma medida. Então, A, beleza? Então, aqui, ó, o volume vai ser A vezes A vezes A, que vai ser A ao cubo, lembrando lá da propriedade de potência. O que significa um número ao cubo? Significa que é ele, vezes ele, né? Nesse caso, 3 vezes. Beleza? E daqui nós vamos ter a unidade de medida do volume. Segundo o sistema internacional, né, o sistema internacional adota a unidade de volume como sendo o metro cúbico, que está associado a um cubo que vai ter altura m, comprimento m e largura m. Chama-se de metro cúbico, pois a unidade de medida de cada uma das dimensões está em metros, beleza? E quando eu multiplico metro vezes metros, eu vou ter metro cúbico, né? De novo, associando lá a propriedade de potência. Então, ó, observe aqui que eu tenho um cubo, beleza? Por que cubo, professor? Porque eles têm todas as medidas, né? As medidas são iguais. Então, 1 metro, 1 metro e 1 metro, beleza? Quando eu multiplicar, eu vou ter 1 vezes 1 vezes 1, que é 1. E quando eu multiplicar as unidades, metro vezes metro, eu vou ter metro cúbico, beleza? Metro elevado ao cubo, beleza? Então, a unidade de medida segundo o sistema internacional para volume vai ser o metro cúbico. Então, como todas as unidades de medidas, o metro cúbico também vai ter os seus múltiplos e os seus submúltiplos, beleza? Observe que a unidade é o metro, beleza? E aí nós vamos ter o decâmetro, o hectômetro e o quilômetro, né? Tudo isso em cubo. Então nós vamos ter o decâmetro cúbico, o hectômetro cúbico e o quilômetro cúbico, beleza?
Da mesma maneira, nós vamos ter, né, os submúltiplos, que seria os decímetros cúbicos, os centímetros cúbicos e os milímetros cúbicos. Tudo bem? Então, observe que, como qualquer unidade de medida, eu também vou ter os meus múltiplos e os meus submúltiplos, no caso da medida em metros cúbicos. Muito bem, agora nós vamos a um exemplo, né? Temos aqui um bloco retangular com o comprimento de 5 centímetros, a largura de 2 centímetros e a altura de 3,5 centímetros, beleza? E eu quero calcular o volume, então para determinar esse volume, eu vou multiplicar o comprimento vezes a largura vezes a altura, que vai ficar, né, 5 vezes 2 vezes 3,5. 5 vezes 2, 10 vezes 3,5, nós vamos ter 35 centímetros cúbicos. Observe que eu vou multiplicar os valores numéricos, mas eu também vou multiplicar as unidades, beleza? Então, o volume desse bloco seria 35 centímetros cúbicos. Também nós vamos ter aqui um cubo, né, de lado 3. Então, como é que eu calculo o volume de um cubo que tem 3 centímetros de lado? Vai ser o valor do lado ao cubo. Então, 3 centímetros ao cubo vai ser 3 ao cubo, que é 27, né? Porque é 3 vezes 3, 9, vezes 3, 27. E a unidade vai ficar ao cubo, beleza? Existe uma relação muito importante que é entre a unidade de medida litro e o metro cúbico, beleza? Então, ó, 1 metro cúbico ele equivale a 1000 litros. 1 decímetro cúbico ele equivale a 1 litro. E 1 centímetro cúbico ele equivale a 1 mililitro. Então, eu posso estar relacionando essas duas unidades de medidas, beleza? Essa informação é importante porque às vezes ele te dá as unidades em metros, mas aí ele te pede o volume em litros, beleza? Muito bem, agora nós vamos ver uma aplicação, né, dessa relação entre volume em metros cúbicos e em litros, beleza? Então, nós temos aqui um container. Você sabe o que são containers? Eles são grandes recipientes que geralmente lembram um bloco retangular, né? Porque são formados por retângulos ali. E servem para acondicionar e transportar diversas mercadorias em navios, trens, caminhões e aviões. Então, né, os containers eles são utilizados para o transporte de mercadoria, né? Principalmente em aviões, em navios, principalmente em navios, porque os navios são muito utilizados, né, no transporte de mercadoria através dos continentes, né? Sai muito mais barato porque o navio carrega muito mais contêineres. E aí nós vamos ter o seguinte comando: veja as dimensões do container e obtenha a capacidade aproximada em litros, né? Então, a gente sabe calcular o valor em metros cúbicos, mas aí eu preciso também saber qual seria o valor em litros, né? Eu tenho esse container que tem a medida da altura igual a 2,6 metros, a medida da largura ali, 2,44 metros, e o comprimento com a medida de 6,1 metro, beleza? Então, para calcular o volume, eu vou multiplicar o comprimento vezes a largura vezes a altura, tudo bem? Então, nós vamos ter aqui, ó, o seguinte: 6,1 metro vezes 2,44 metros vezes 2,6 metros, né? Então, eu vou multiplicar os valores e multiplicar as unidades. Observe que é uma coisa que é importante, eu sempre vou ter que estar com as medidas na mesma unidade. Então, todo mundo em metro, todo mundo em centímetro, todo mundo em decímetro, beleza? Então, nós vamos obter, multiplicando os valores, 38,6984 metros cúbicos. Lembrando que esse metro cúbico vem do produto, né, das medidas ali dos lados, beleza? Só que a questão, ela quer em litros. Então, eu vou ter que lembrar da relação, que 1 metro cúbico ele equivale a 1000 litros. Então, 38,6984 metros cúbicos, eu vou multiplicar esse valor por 1000 e aí eu vou ter o valor em litros, né?
Então vai ficar 38.698 litros aproximadamente, beleza? E assim nós finalizamos o nosso contraturno digital, né? O cálculo do volume de um bloco retangular. E agora nós vamos para o aplicando. Muito bem, chegou o momento do nosso aplicando. Nós temos aqui uma questão da Saresp 2010, né? Que diz assim: um aquário possui o formato de um bloco retangular, cujas dimensões da base são 50 centímetros e 20 centímetros. E a água contida em seu interior de altura 15 centímetros, como mostra aqui a nossa figura 1. Mergulhando a seguir 5 bolas coloridas de metal de volumes iguais, o nível de água do aquário atinge uma altura de 25 centímetros. Calcule o volume em centímetros cúbicos ocupado por cada bola. Então aqui nós temos as alternativas, certo? E aí, o que é que o nosso problema quer? Ele quer o volume ocupado por cada bolinha aí, né, do interior desse aquário. Que a nossa resposta correta é a nossa queridíssima letra C de coração. Por quê? Vão comigo no gabarito comentado. Aqui no gabarito comentado, nós vamos ter que entender o seguinte. Vamos entender o volume antes de colocar as bolinhas de metal dentro do aquário. Então, nós vamos ter aqui o volume, vai ser o comprimento vezes a largura vezes a altura, que nós vamos ter 50 vezes 20 vezes 15, né? E o volume vai ser de 15.000 centímetros cúbicos. Então, o volume antes de inserir as bolinhas era de 15.000 centímetros cúbicos, beleza? E aí, agora eu vou calcular o volume, né, depois de colocar as bolinhas dentro do aquário. O que que vai acontecer? Vou calcular novamente o comprimento vezes a largura vezes a altura, né? Que vai ficar 50 vezes 20 vezes 25. Observe que depois que eu coloquei as bolinhas, né, o volume passou a ser de 25 centímetros. E aí nós vamos ter que o volume vai ser um valor de 25.000 centímetros cúbicos. Muito bem. Esse valor de 25.000 centímetros cúbicos é o valor depois que eu coloquei as bolas. Então, observe que o volume mudou quando eu vou inserir as bolas. Se eu fizer a diferença, né, entre o volume inicial e o volume final, nós vamos ter 25.000 menos 15.000, vai ter a diferença aí de 10.000 centímetros cúbicos, beleza? Só que ele não quer saber a diferença de volume, ele quer saber o volume de cada bola. Então, se eu tenho 5 bolas, eu vou dividir 10.000 por 5, que vai ter um valor de 2.000 centímetros cúbicos, beleza? Então, esse foi o nosso aplicando e agora nós vamos para as considerações finais. Muito bem, chegou o momento das nossas considerações finais, né? A aula foi sobre volume. Então, o que é o volume, né? É uma medida tridimensional, né, que representa o espaço ocupado por um objeto, por um sólido. Tudo bem? E, especificamente, nós falamos sobre o volume de blocos retangulares, né, que tem o formato de uma caixa, de um container, de uma piscina. Beleza? Que, para calcular esse volume, nós vamos multiplicar o comprimento vezes a largura vezes a altura. Beleza? Também falamos de um caso específico, que é o cubo, que também é um bloco retangular, porém ele tem uma característica toda particular. Todas as medidas vão ter o mesmo tamanho. E o volume vai ser o valor da aresta ao cubo. Beleza? Também falamos sobre a unidade de medida, que é o metro cúbico, né? O metro cúbico é a unidade de medida segundo o Sistema Internacional de Medida. E assim como qualquer medida, o metro cúbico ele vai ter os seus múltiplos e os seus submúltiplos, beleza? Nós vamos ter o centímetro cúbico, o decímetro cúbico e o milímetro cúbico. Assim também como eu posso ter o quilômetro cúbico, o hectômetro cúbico e o decâmetro cúbico,
beleza? E por fim, nós falamos sobre uma relação muito importante, que é a relação litro e metro cúbico. O que isso significa? Que 1 metro cúbico equivale a 1000 litros, beleza? 1 decímetro cúbico equivale a 1 litro e 1 centímetro cúbico equivale a 1 mililitro, beleza? E antes de ir embora, peço que se inscreva no nosso canal do YouTube e siga @ContraturnoDigital. Aqui eu me despeço desse nosso encontro e até a próxima. Tchau!